Ora, galerinha, vamos iniciar então a continuação dos trabalhos científicos no que tange o produto. Como nós conseguimos, professor, realizar o melhoramento na criação, tanto da reprodução de bovinos, suínos, em relação a essas práticas, né, das linguagens científicas, dentro da pecuária, também dentro da agricultura, como difundir esses trabalhos. Vamos lá então? Primeiramente, galerinha, vou começar a aula, vai anotando tudo aí no caderninho de vocês para ir sanando as dúvidas, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Aí, ó, linguagens científicas parte 4. Nessa linguagens científicas, nós vamos fazer uma introdução só para relembrar desde a parte 1, 2, 3 e também a leitura técnicas de estrutura, né? E aí, ó, nós temos as habilidades, vamos lá então, técnicas de leitura científica. Como ler um artigo acadêmico com técnicas para facilitar o entendimento. Ler e compreender o artigo acadêmico é uma habilidade desenvolvida por estudantes durante o processo de formação. Para desenvolver essa habilidade, são utilizadas algumas técnicas, pessoal, para facilitar. Exemplo, técnica leia fora da ordem. Como assim, professor? Às vezes, ler fora da ordem é a solução para quem quer entender um artigo científico facilmente, mas claro, isso vai depender de uma prática. Exemplo, para você ver se é interessante o que você quer naquele artigo que tem 7 páginas ou 5 páginas, primeiro, o resumo é geralmente a última seção a ser escrita pelo autor. Então, por que você, leitor, deveria começar a ler por ela nesta técnica? Você conhece as vantagens de deixar por último para não influenciar na sua produção de levantamento bibliográfico lendo fora da ordem. Exemplo, vamos lá. Comece lendo a introdução, não o resumo. Isso por a técnica fora da ordem. Na introdução, né, somente o título, a análise das palavras, as palavras-chave, esqueça o resumo e vá direto para a introdução do artigo. Para uma leitura profunda, detalhada do artigo científico, nessa técnica, a dica é ler o resumo por último, tá? Os resumos são muito sucintos e lê-lo primeiro pode influenciá-lo até a mesma interpretação dos autores quanto ao resultado daquela pesquisa. Sua leitura terá tudo para ser mais tendenciosa do ponto de vista do autor, não do seu ponto de vista, tá? Porque ela vai tendenciar. Depois de ler a introdução, vá para a conclusão. A conclusão traz os resultados importantes do artigo. Essa é a hora de identificar uma questão central. Ela fala do que, né, o artigo, do que o artigo aborda, do que ele retrata, mas qual o problema em relação à pesquisa e se os resultados, né, dos fatos observados foram solucionados, quais eram as questões problemáticas, se foram possíveis enxergar dentro desses resultados e se eles são ou não significativos. Nesta hora, a gente sempre faz o quê? Um levantamento de determinados questionamentos. Quais os questionamentos, professor? Primeiro, se você concorda com a lógica da conclusão do autor. Segundo, se esses resultados são úteis para o que eu preciso realizar durante o meu estudo. Terceiro, o que os autores acham que os resultados significam em relação às informações. Quarto, se você concorda com esses resultados, antes mesmo de ver o resumo deles, você pode imaginar uma maneira alternativa de interpretá-los, se isso pode levar a alguma tendência, né? Ser tendencioso esses resultados. Os autores identificam quaisquer fraquezas no seu próprio estudo. Se durante o processo, na conclusão, eles verificaram que faltou algum dado, se eles comentam, ou se eles pelo menos inferem alguma solução
para algumas desvantagens em relação à metodologia utilizada? Isso irá ajudar a focar no porquê desta pesquisa ter sido feita. Isso é importante, tá? Prof, de uma olhada, né? Depois que você sai da leitura da introdução, você vai para a conclusão, aí no terceiro a gente dá uma olhada nessa introdução de forma a explicar a motivação e a importância da pesquisa. Depois que você tem uma explicação e motivação para essa pesquisa, fornecer informações básicas sobre essa pesquisa. Depois, identifique as questões específicas do trabalho. Dentro da introdução, tá, pessoal? O que exatamente os autores estão tentando responder com essa pesquisa? Isso tem que estar claro na introdução, tá? Talvez existem várias questões ou apenas algumas que norteiam este artigo e você tem que frisar quais são. Você pode querer se perguntar, exemplo, o que o trabalho foi feito antes no campo para responder essa pergunta? A pergunta que norteia o trabalho, a pergunta principal. Sempre a pergunta principal está ligada ao quê, professor? Ao objetivo geral. E o objetivo geral, ele tem um alicerce dos objetivos específicos que auxiliam a chegar a esse objetivo geral. Muitas vezes os objetivos específicos são problemas secundários que vão nortear se o objetivo geral, o problema central desse artigo, pode ser observado e quais são as inferências para minimizar esse tipo de problema que é observado, esse fenômeno, tá? Quais são as limitações que o trabalho aborda? Verificar na introdução se tem determinadas limitações, tá? E o que, né? Que você consegue estar de acordo em relação a esses autores ou o autor que desenvolveu esse determinado método de estar realizando ou um trabalho na área da pecuária ou também na área da agricultura, né? Muitas vezes nós utilizamos a agricultura como subsistência para o trabalho da pecuária. E depois, professor, depois que a gente vê, né, a introdução, primeiro nós vamos retomar aqui, ó. Nós vimos, conhecer então a introdução, depois vai para o resumo, depois dele você vai para a conclusão. Da conclusão, nós damos uma olhada na introdução, verifica todos esses questionamentos, para depois identificar a abordagem que os autores vão fazer ao responder determinadas questões específicas. Então a gente vai para onde? Metodologia. Métodos, ou também chamado de metodologia. Quando a gente vai para a metodologia, sempre é bom frisar como se fosse um mapa mental. Desenhar um diagrama, né, mostrando exatamente quais são as etapas, se tem etapas, como será abordado. Então, qual o conselho que a gente dá depois de questionar? Conseguir entender por que determinados artigos de natureza básica são aplicados e como ocorre esse processo, tá? Verificar se é uma metodologia exploratória, se foi uma metodologia descritiva ou explicativa. Dentro da metodologia, a gente sabe se esse tipo de trabalho foi exploratório, se ele se utilizou de descrição, tá? E como esses autores realizaram o processo de colheita, de colher os dados, e como esses dados foram elaborados. Verificar se tem um nível de significância. Se os valores, se for... isso na questão se for quantitativo. Se o nível é significante e quais são os métodos estatísticos utilizados para análise, quando a gente fala análise, ou então para a elaboração dos cálculos, né? E revise esses resultados de acordo com a metodologia. Aqui nesse item é abordar a metodologia, o método utilizado para obter dados e análise desses dados, esses resultados, né? Se fornecem o resultado bruto, tá?
Se os resultados originalmente incluem figuras, gráficos, tabelas que facilitam a visualização e a compreensão do todo. Então, por aí a gente tem algumas indagações a fazer em relação aos resultados. Quando estiver lendo esses resultados, sempre observar alguns itens. Entender as unidades utilizadas, se essas unidades estão coerentes com o número em relação às tabelas estatísticas, se eles usam os valores brutos ou são valores por conveniência. Valores por conveniência é para chamar a atenção a um dado que nem sempre estava dentro dos objetivos específicos. E aí, por fim, revise esses resultados para que você tenha aí uma atenção se o N amostral, se foi utilizado todo o N amostral ou se ele foi subdivididos em grupos. Aí você verifica se o estudo foi realizado em 10 ou 10 mil pessoas, a quantidade, o número amostral. Quando a gente fala pessoas, muitos trabalhos se utilizam também de atividades empregadas dentro da agricultura, mas também pode ser por N amostral de produto em relação à nutrição, em relação à sanidade. Reflita se os resultados respondem às perguntas específicas. O que são as perguntas específicas, professor? Os objetivos específicos, né? Verificar se cada objetivo específico foi contemplado no resultado. E se esse é o momento de começar a desenvolver uma análise crítica. Como? Se você concorda com a interpretação do autor ou se você ainda tem alguma visão de crítica em relação ao que foi fornecido e a metodologia empregada. Aí sim, após isso, você volta ao início e verifica se no resumo, escrito de forma concisa, contempla o que você encontrou muitas vezes naqueles resultados, para não se deixar levar ou ser influenciado pelo que você está lendo, que é uma coisa mais sintética. Então, através do resumo, verificar se ele corresponde ao que os autores dizem mesmo no artigo. Relatam, né? A maneira com que você interpretou, você já inicia a leitura do resumo com uma visão crítica sobre um assunto que você já tem total dominância de como ele foi elaborado, de como ele foi analisado dentro das questões dos parâmetros do que é observado e do que é esperado. Aí sim, será que você teve que começar a leitura desde o início com aquela mesma perspectiva da atividade do autor? Professor, e as referências bibliográficas são contribuições para concluir a sua análise crítica sobre determinado artigo. Desta forma, fica mais fácil de escrever uma resenha ou um resumo explanado por eles, ok? Agora, meus queridos, nós temos aí a técnica dos 3 R's para ler textos longos. Essa técnica, ela explora o quê, professor? Essa técnica, ela explora a fixação e entendimento do conteúdo lido no artigo científico, divididos em 3 partes, ou 3 atividades específicas. Por isso que ela chama 3 R's. Registrar, reciclar e reler. Ou reciclar, recitar, né? Registrar, recitar e reler. Registre. Você deve ler o artigo aos poucos, dividindo em parágrafos. Leia 2 parágrafos por vez e registre, né, mentalmente o que você leu. Faça uma compreensão do que o autor quis dizer naqueles 2 primeiros parágrafos. Depois recite. Em seguida, sem olhar para o texto, você reproduz, isto é, você recita o que acabou de ler, ou mentalmente, de forma de resumo, ou você faz um esquema de mapa mental, você faz um mapa mental ou mapa conceitual sobre os 2 primeiros ou 3 primeiros parágrafos, ou quando você lê pelo menos
em um parágrafo, em 2 parágrafos, sobre o que o autor quis dizer naquele primeiro momento. Você faz o mapa mental ou você faz um resumo breve, só por causa de cada fase de cada etapa. Aí você pode resumir esses 2 parágrafos, né? Ou esses 2 primeiros pensamentos, de forma que você entenda com as suas próprias palavras, tá bom? Não se deixando influenciar pelo que está escrito. E releia. Depois você vai e relê esse resumo na hora de rever ou construir o seu texto utilizando as informações. Vamos apresentar então um breve roteiro para que possa ser utilizado como um guia de leitura, como um instrumento de um fichamento que irá auxiliar, né, a recuperar, a guardar as diversas leituras que se faz necessário para como exercitarmos produções técnicas, produções acadêmicas, ou mesmo quando nós precisamos fazer um levantamento bibliográfico, professor, acerca de um determinado assunto. Exemplo, aqui nós temos, primeiro, fazer referência do texto que está sendo consultado. Sempre é importante termos em mente que essas citações, essas referências do texto, temos que ficar atento à datação, tá? Sempre é utilizado como base os 5 últimos anos de uma determinada produção a respeito de um determinado assunto ou prática, uma técnica utilizada dentro da pecuária. Destaque a palavra-chave, ou seja, aquelas que melhor representam o conteúdo do texto. Quando nós lemos sobre determinados assuntos, sempre tem uma palavra-chave. Não que essa palavra-chave, pessoal, esteja no texto, mas é uma palavra que representa. Elas sempre são, no mínimo, 3, no máximo 5. 5 palavras que representam aquele assunto que você leu. Então, não estou dizendo que sempre vai ter essas palavras, pode até ter, mas é aquelas que chamam mais atenção sobre o assunto, tá bom? Por exemplo, se a gente estiver lendo um texto sobre, vamos lá, reprodução, uma texto sobre cruzamento, né? Por exemplo, eu tenho criação de porco, aí eu tenho as raças Piau, Landrace, Lajoie, Pietran, Duroc. E aí, professor? Para falar sobre reprodução, aí tem um texto sobre reprodução. Quais são as melhores, as palavras-chave que possam estar naquele texto? Ou chamar a atenção para que eu recorde? Melhoramento genético, nutrição, ganho de peso, marmorização. Lembra? Carne de porco, quando a gente fala muito sobre carne de porco, o produto, né, que é a origem proteica, marmorização é quando você consegue realizar um determinado tipo de cruzamento que a carne fica marmorizada. Quer dizer, não é aquela carne seca, é uma carne suculenta que entre as fibras de proteína nós temos traços de gordura. Isso através de um melhoramento genético, do cruzamento. Então você pode usar essas palavras-chave que atraem a atenção do leitor. É o que está destacando no item 2. Então, dentro desse item 2, ou essas palavras-chave vão estar dentro do texto que você está lendo, ou você pode elaborar essas palavras-chave para te levar, tá bom? Para que você, na hora que você pensar sobre o assunto, atrair o interesse de quem vai ler o seu artigo. 3. Defina o tema central, o foco da discussão. Então, dentro desse tema central do foco da discussão, sempre vai te auxiliar também a elaboração do título. Claro que, inicialmente, todos querem logo realizar o título em primeiro. Ele é o último a ser elaborado.
o último, mas sempre fazemos um rascunho, um esboço, para que possamos ter um norte. No item 4, identifique o contexto histórico da produção, se possível. Como assim, professor? Todo artigo sempre ele vai retratar o contexto histórico. E às vezes esse contexto histórico ele vem em forma de uma fala epidemiológica. Mesmo que você esteja falando sobre epidemiológico, ou se você estiver retratando um artigo sobre sanidade animal. Mas também pode estar no contexto, quando você fala histórico, geográfico. Lembra sobre a aula de búfalos? O contexto histórico como se deu o processo de introdução de búfalos foi um contexto histórico. De qual contexto histórico? Qual foi a fala? Geográfica. Quando a gente fala sobre um contexto histórico, professor, também ele é geográfico, populacional e também político. Quando a gente fala na época que no estado de Rondônia, não existia nem o nome desse Porto Velho, que foi convidados, populações do sul e facilitação para vir povoar Rondônia, principalmente pessoas que tinham atividade o quê? De pecuária, atividade agrícola. Então tem todo um contexto histórico, mas a escrita pode estar em forma populacional, endêmica, em forma de... Como é que eu falei? Que endêmica, Jefferson? Em forma de... É a forma estatística, epidemiológica, Epidemiológica. Extrair também as principais ideias do texto. Quando você está desenvolvendo uma leitura, qual ideia, a cada 2 parágrafos, do que aquele texto está te passando? E essas ideias têm tantas características primárias e características secundárias. Por quê, professor? Dessa você tem que tirar o contexto central, porque todo artigo ou todo texto científico, ele tem um tema, uma questão, uma problematização, a principal, que está dentro dos objetivos gerais. E aí o secundário são todas aquelas questões que vêm nos objetivos secundários. Os objetivos secundários vão ser um alicerce para encontrar respostas de fatores externos do problema central. Desta forma, você consegue compreender aquele fenômeno que pode estar alterando determinadas condições, tanto no processo de criação como no processo de criação, no sistema de criação da pecuária ou sistema de produção da agricultura. E no item 7, professor, que tem que conseguir indicar os principais autores citados de maior relevância dentro do trabalho desenvolvido. E aí sim, depois que você consegue relacionar dentro do texto e definir o tema central, a justificativa, tanto a justificativa também sinalizar as hipóteses levantadas, se os resultados encontrados conseguiram responder essas hipóteses, para fazer a afirmação dos pontos positivos e dos pontos negativos observados, a significância, Se você encontrou dentro dos dados estatísticos que tem um grau de significância, 95% ou não, verificar o quanto isso é relevante dentro do ambiente que está se estudando. É evidente que tem que tirar determinados scores que podem fazer com que os seus dados não sejam tão significantes e importantes em relação aos problemas encontrados. Aí você não consegue responder essas hipóteses. Após você realizar esse tipo de levantamento, aí sim, você escreve a sua opinião crítica
sobre o trabalho que você pegou e estratificou. Cada um dessas estratificações, você coloca a sua opinião crítica em relação a cada item citado. E sempre lembrando, pessoal, que entre as três, né, as regras dos 3 R's, né, que é o processo de você registrar o que você leu, referenciar eles, né, recitar e reler depois para ver se tem consonância com esses artigos, aí você consegue fazer a forma de você ler o artigo aos poucos, dividindo ele em parágrafos. Claro que muitas pessoas iniciam isso a cada 2, né, parágrafos, ou ao início e a finalização de uma ideia que ele quer transmitir. E aí sim você faz ou um resumo, ou você faz em forma de mapa mental ou mapa conceitual, para depois ir para a próxima ideia. Tá? Aí depois que você faz isso, a segunda olhada no texto vai fazer com que você reflita se o parágrafo lido, o original, e o que você fez, o resumo, o seu registro, tem então essa compreensão para você continuar desenvolvendo e realizar então o processo de fichamento, que vai recuperar, guardar as diversas leituras que você realizou. Claro, todas também com datações. E dentro desse processo de datação, a gente refaz esses textos, verificando cada passo dos dados observados. Aqui, meus queridos, depois que se faz esses parâmetros, tá bom? Tanto dos textos, as leituras, claro que é importante você verificar, dentro do assunto que você estava buscando, na sua atividade, você comparar com o que você tem feito aí. Vamos supor, professor, eu tenho a prática aqui, eu estou fazendo a criação de codorna, e eu estava verificando que dentro do que eu li, há algumas instalações, né, mostram que a setorização, tanto do processo de cria, recria, o processo de ovoposição, são designadas instalações separadas e outros têm instalações que estão interligadas. E aí a gente percebe que muitos municípios que fazem esse tipo de criação de codorna têm como base central a região sul. Só que nós temos que levar em consideração que aqui na nossa região o clima, né, que é quente e úmido, e o nosso verão amazônico, que além de ser quente, é abafado, a umidade relativa do ar, ó, vai lá para baixo. Então, o processo de construção que eles fazem em relação às cortinas laterais, o sistema de ventilação, fornecimento de ração, aí você tem que comparar não só artigos que estão desenvolvendo processos de instalações na região norte, que são específicas o clima da região norte, que é totalmente diferente lá da região sul, principalmente no processo de que muitos aqui fazem criação de codorna para postura. Poucos estão desenvolvendo o processo para corte, que aí o parâmetro das instalações em relação ao ambiente, né? Quando a gente fala que você tem na sua propriedade, qual seria a melhor posição daquele sistema de criação de codornas. Outros podem ter interesse na produção de rã, produzir rã, ou então mesmo, professor, como se faz então quando a gente está aqui, né, iniciando a instalação de tanques para piscicultura? Aí as pessoas acham que não há é só chegar lá e fazer um buraco ou fazer um desvio no rio para fazer o sistema de drenagem. A primeira coisa que se faz, sempre fazer uma leitura de determinados artigos que vão mostrar que determinados peixes, algumas espécies, não se dão em determinados tanques porque você tem que fazer uma avaliação.
avaliação do que, professor? Do solo da sua propriedade. Porque senão, pessoal, se você for verificar a questão da estrutura física e química do solo, se é argiloso, argilo-argilosa, argilo-arenoso, para poder reter aquela água. Outra, qualidade do solo, se ele tem sais minerais, ou se tem matéria orgânica, ou se é um solo ácido ou um solo básico que pode alterar o que, professor? A composição da água, fazer com que ocorra um fornecimento de oxigênio. Então são fatores primários que a gente verifica no solo que podem afetar o ambiente aquático. Claro, ainda mais quando a gente está falando de populações de peixes que têm hábitos totalmente diferentes, quando a gente está falando de ou produção para a matriz, produção de alevinos, quando a gente faz a alevinagem, ou então somente para quando você vai fornecer para engorda, tanques para engorda. Isso quando a gente faz represamento, ok? Aí os artigos nos auxiliam isso. Quais são os sucessos? O que já se tem feito nos últimos 5 anos em relação ao sistema de criação de peixes aqui no estado de Rondônia. Ou então, professor, produção de... Quais são os projetos, quais são os ganhos, né, de trabalhos científicos que demonstram tipos de leguminosas para a produção de silagem direcionada para gado leiteiro. Quais são as melhores leguminosas, os melhores vegetais, ou o melhor pasto utilizado para fazer a silagem, e qual é a mistura, que sempre se utilizam 3, na grande maioria, para direcionamento de nutrição animal para leite, que é totalmente diferente da nutrição para animais que são para corte. Claro que todos eles em sistema intensivo. Muitos aqui no estado utilizam o sistema semi-intensivo, que parte do desenvolvimento do gado ele fica no pasto, fazendo alternância dos piquetes, e nos últimos 6 meses fica no sistema intensivo. E aí tem todo um preparo da propriedade para poder o quê? Suprir as necessidades desses animais. Então, quais são as técnicas utilizadas que vão favorecer um melhor desempenho dentro dessa produção? Então, a gente sempre recomenda as leituras de artigos de últimos 5 anos que favoreçam, mas também sempre, né, observa os autores que estão descrevendo, quais são as suas práticas, demandas que eles realizam e também o tipo de revista que eles estão publicando. Ok? Meus queridos, com isso a gente finaliza essa aula sobre técnicas de leitura, processos de leituras dessas técnicas. Daqui a pouco a gente volta para a gente fazer a revisão. Aguardo vocês.